Prontinho, pode iniciar. Compartilhar aqui a tela. Bom, então, nessa disciplina, né, assim como nas outras que eu acompanho os alunos, a gente fala sobre temas relacionados a recursos humanos. A minha apresentação aqui, mas vamos pular, porque a gente já é a segunda disciplina que a gente está juntos, né? Então vamos seguir. E o que vai ser abordado nesse módulo? Que é a gestão de desempenho e retenção de talentos. Qual que é o meu objetivo, então, nessa disciplina, né? Como nas outras, é tentar traduzir os conceitos e a teoria de uma forma mais prática, né? De uma forma mais clara, objetiva, de forma que facilite o aprendizado. E os nossos encontros são 3, né? Hoje, no dia 1/6 e no dia 6/7. Então, vamos lá. Gestão de desempenho e retenção de talentos. E por que é importante falarmos sobre isso? Né? Por que falaremos sobre isso? Bom, o que acontece, gente? Aliás, vamos voltar um slide. Quando a gente fala de gestão de desempenho, o que é desempenho? É como as pessoas trabalham, né? Como elas exercem suas atividades. Então, é a qualidade do trabalho delas, é o resultado delas, é as entregas. E a retenção de talentos, o que é reter? É manter, né? São as práticas que a empresa tem para tentar reter e manter as pessoas nas empresas. Então, aqui a gente vai falar de bons colaboradores, de uma forma geral, né? Então, por que ter bons colaboradores, mantê-los na empresa e tentar fazer com que eles cada dia se desenvolvam mais? Vou só pegar o meu relógio aqui para acompanhar melhor. Para a gente não passar do horário. Bom, então vamos lá. Por que tudo isso é importante? Primeira coisa que a gente vai falar é sobre quanto custa um funcionário para a empresa. Então, hoje, quando a gente é colaborador, a gente imagina que a empresa está gastando com a gente aquilo que ele está pagando como nosso salário, né? Mas não é bem assim. Eu trouxe aqui até essa matéria, que é da Cato, né? Que é aí especializada em recrutamento e seleção, em RH. E ele traz aqui para nós, então, é algo bem recente, né? De 1º de abril, que sobre o salário mínimo hoje de 1.621, as empresas estão tendo um custo médio aí de 2.390, é quase 50% a mais do valor do salário. E dependendo do regime tributário, do sindicato, do segmento da empresa, dos benefícios, dos programas internos, esse custo pode subir até 100% sobre o valor do salário. Então, vamos lá. O que a gente recebe, o nosso salário bruto é R$ 2.000. Com desconto, né, que sempre vai ter, vamos imaginar que a gente recebe líquido 1.600. Então, a empresa não está gastando com a gente 1.600. Ela está gastando com a gente de 3 a 4 mil reais, porque ela tem um custo adicional que o empregado não vê, né? Dos impostos, né? De vários valores que ela tem que recolher para o governo, enfim. Então, hoje, o custo de um empregado para a empresa é alto, né? A folha de pagamento de funcionários, principalmente das grandes empresas, é um dos custos mais elevados, muitas vezes maior que o custo até da operação, de insumo, de material, de produção. Então, gente, é muito importante que a gente tenha na equipe bons funcionários, funcionários que a gente tem ali capacidade de treinar, funcionários que a gente tem capacidade de desenvolver e que tem um bom desempenho. Então, o empregado ele tem um custo alto para a empresa. Então, por isso é importante a gente ter as melhores pessoas com melhor desempenho. E esse custo, ele também vai para quando a gente está falando de demissão, né? Hoje, para a gente demitir um colaborador, para a empresa demitir um colaborador, ela também vai ter um custo ali de rescisão que vai ser de 1 a 2 salários a mais do que o salário dessa pessoa. Então, de 100 a 200% a mais do valor do salário dessa pessoa, né? E, dependendo do tempo de empresa, dos salários, esse custo pode aumentar ainda mais. Então, a gente tem aí algumas
matérias, né, igual da revista Exame, que traz para a gente essas informações. Inclusive, o Brasil lidera o ranking de turnover. O que é turnover? Né? A movimentação da empresa, as pessoas que saem, as pessoas que entram, né? Os contratados e os demitidos. Então, a gente tem o turnover muito alto, porque você trocar 56% do seu quadro é mais da metade do quadro de pessoa da sua equipe que você trocou. Então, se você tem 100 pessoas, trocou 56%, você movimentou 56 pessoas ali. É uma quantidade muito alta. E além do custo financeiro, né, claro, a gente tem também aí outros custos que a gente às vezes não percebe, mas principalmente de tempo, né, de qualidade, de produtividade. Porque vamos imaginar, a gente contrata hoje um profissional, a gente passa ali um tempo investindo nele, tanto no pagamento dele, claro, mas também investindo no treinamento dele, às vezes até dispondo de um outro colaborador para treinar, o líder treinar, um colega treinar, fora o tempo que o RH passou ali para selecionar aquela pessoa, contratar ela. E aí, a hora que a pessoa está pronta, está apta, está exercendo atividade sozinha, com qualidade, com produtividade, ela pede demissão. Né? Isso com 3 meses de empresa, 6 meses, 1 ano. Era uma pessoa que a empresa via potencial e ela vai embora. Então, o custo da demissão é muito alto, porque você perde tempo, você perde dinheiro e perde capital intelectual. Porque a hora que aquela pessoa está pronta para exercer aquela função, aquela atividade ou até aquela profissão, ela pode ir para outro lugar e levar todo aquele conhecimento que ela adquiriu, né? Então, a gente hoje entende que manter as boas pessoas na empresa é fundamental para a saúde da empresa, em vários aspectos. Produtividade, qualidade, financeiro, tempo, e até pelo clima, né? As pessoas ficam inseguras quando ficam ali trocando toda hora. Então, são vários fatores que são afetados. Entendendo tudo isso, né, a importância de falar sobre isso, a gente vai entrar na nossa disciplina agora. E a primeira coisa que a gente vai fazer é entender o que é um talento. Então, o talento é a pessoa que se destaca, né? Vamos entender que todos somos pessoas. Todos nós colaboradores somos ali membros, somos números, somos indivíduos dentro da empresa. O talento é aquela pessoa que chama atenção, né? É aquela pessoa que se destaca, é aquela pessoa que impacta no negócio, ela agrega valor, ela traz um diferencial competitivo, ela tem um potencial acima, ela tem um comportamento muito bom. Quando nós, enquanto trabalhadores, observamos o local em que a gente trabalha, observamos os nossos colegas de equipe, a gente também consegue perceber quem ali tem um desempenho melhor, quem ali trabalha melhor, quem ali se destaca, quem fica abaixo da média, não trabalha tão bem. Então, enquanto funcionário, a gente também consegue perceber essas coisas, e a empresa também percebe. E o talento, ele não é um dom natural. Pode até ser, a pessoa já pode ter ali uma facilidade de aprendizado, pode ter ali características comportamentais naturais dela, mas tudo pode ser desenvolvido, tudo pode ser aprendido, principalmente com dedicação, né, com treinamento, com desenvolvimento. Então, a gente entende que o talento é aquela pessoa que realmente contribui para o negócio, né? Quando a gente está numa posição de colaborador, às vezes os talentos são chamados de puxa-saco. Existe isso, né? Mas aquela pessoa que veste a camisa, que faz além do que se espera dela, que entrega a mais, que mostra ali que realmente está comprometida, ela é um talento. E com certeza, né, ela faz a diferença para a empresa. Então, essas pessoas têm que ser reconhecidas e têm que ser retidas ali naquele ambiente, né, porque essas pessoas causam uma perda muito grande quando elas saem da empresa, principalmente vão para outros locais, para os concorrentes. E a gente tem aqui uma definição do que é Venato, né, que é aí um dos pais da gestão de pessoas, onde ele fala sobre algo que a gente já viu, que é o chá. Conhecimentos, habilidades e atitudes, que também é a definição de competência. E aí, a gente pode lembrar aqui agora que conhecimento, a parte do conhecimento, é o saber, né? Então, eu tenho conhecimento teórico, eu fui treinado, eu estudei, eu tenho a teoria aqui na minha cabeça, eu sei o que fazer. O segundo nível, que é a habilidade, é o saber fazer. Às vezes eu tenho a teoria, mas eu não sei colocar em prática. Às vezes eu tenho ali toda a informação de como que faz, mas na hora de fazer eu não sei, né?
Então, a habilidade e o conhecimento têm que caminhar juntos para que algo seja feito. E o outro nível é a competência, se forma competência quando você tem o acontecer, né? Você sabe, você faz e você acontece. O que acontece? É a atitude. Então, quando você tem o comportamento de querer realizar aquilo, às vezes você sabe, você consegue fazer e você não quer, ou você está desmotivado, ou você faz de qualquer jeito. Então, quando você tem conhecimento, a habilidade e a atitude, você tem a competência e você é visto como um talento que entrega o resultado esperado ou até mais do esperado. Então, gente, pessoas é a força de trabalho que sustenta a operação do dia a dia. E o talento são as pessoas que têm competências técnicas, interesse, carisma, boas relações, boa adaptabilidade, se interage ali na cultura, né? São profissionais ali de alta performance. E no nosso material, traz alguns conceitos de eficiência, eficácia e talento, né? A eficiência, a gente pode resumir que é conseguir fazer as coisas da maneira correta. Ou seja, a eficiência é o processo. E a eficácia é fazer a coisa certa. Então, vamos dizer que é o resultado. Então, se você segue o processo da maneira correta e alcança o resultado correto, você tem eficiência e tem eficácia. Vamos dizer que eficiência e eficácia é o caminho, é o que a pessoa precisa ter para ser considerado um talento, né? Se ela faz o que é certo, se ela faz da maneira correta, quer dizer que ela tem um bom desempenho. Se ela tem um bom desempenho, quer dizer que ela tem o potencial para ser mais. Se ela tem um bom comportamento, quer dizer que ela entrega ali tudo que a empresa precisa, né? A gente está comentando aqui com conceitos diferentes, mas tudo, quando a gente vai observar, é sobre o chá, é sobre conhecimento, habilidade e atitude, né? Então, o talento é isso, é potencial, é eficácia, é eficiência, é comportamento, tudo isso gerando um bom desempenho. O talento, então, ele apresenta uma entrega consistente de resultado, ele tem facilidade de desenvolvimento, ele tem uma postura positiva, ele tem uma atitude alinhada com a empresa e tem capacidade de sempre evoluir. E quando a gente entende que, né, nós estamos aqui no papel de gestores, né, a gente estuda um curso de RH e de gestão de pessoas e discute sobre pessoas, porque a gente quer, né, se desenvolver e aprender mais sobre as lideranças, sobre como os diretores se comportam, sobre como o RH se comporta, e por que tudo isso é tão importante no nosso mundo, gente? Porque tudo é pessoas. Por exemplo, quando a gente fala de tecnologia, né? Hoje se diz muito que a IA, né, a inteligência artificial, as máquinas, vão substituir várias atividades do nosso dia a dia. Isso é um fato, porque as máquinas existem para fazer atividades operacionais e as pessoas tenham mais tempo para fazer coisas que precisam de mais raciocínio, que precisam de mais complexidade, que precisam de um fator humano, né? Então, a tecnologia ela existe para nos ajudar no nosso dia a dia com tarefas mais banais, mais operacionais. Mas, mesmo assim, para a tecnologia existir, precisa, né, que tenha alguém que crie aquela tecnologia, alguém que programe, alguém que treine aquela tecnologia, né? A inteligência artificial, para fazer tudo que ela faz, ela também passa por um processo de treinamento e programação. Isso precisa de uma pessoa. Então, tudo dentro da empresa são pessoas. São pessoas que criam, são pessoas que fazem propaganda, são pessoas que vendem, são pessoas que produzem, pessoas que cuidam de pessoas. Então, as pessoas são as chaves das empresas. E é por isso, né, que a gente está aqui em todas essas disciplinas, falando sobre como cuidar e administrar as atividades das pessoas dentro de uma organização. E por que, então, que acontece a fuga de talentos, né? Quais são os impactos disso? Por que as pessoas saem das empresas? E por que perder os profissionais é tão prejudicial, né? A gente falou de aspectos financeiros, mas vamos falar de mais alguns. Então, gente, quando a pessoa sai da empresa, principalmente se é um bom colaborador, a gente está falando aqui de talentos, então são bons colaboradores, primeiro que se perde todo o conhecimento, né, que investiu naquela pessoa, perde ali os recursos, né, que foram usados ali, às vezes, até no processo de recrutamento e seleção, né, você usa ali todo um recurso para tentar fazer a melhor captação, faz teste, faz entrevista,
aplica um recurso psicológico, né? Então, tudo aquilo ali vai embora, né, quando a pessoa sai. Fora que ela deixa um buraco ali que raramente é preenchido a tempo, né? Então, principalmente quando a pessoa pede demissão, ou seja, é algo que foge totalmente da programação da empresa, a empresa está despreparada, né? E muitas vezes as pessoas pedem demissão e já saem no mesmo dia. E aí, no dia seguinte, a função dela continua existindo dentro da empresa, né? Quem vai fazer? Então, muitas das vezes, né, as substituições também não são feitas no tempo ideal, né? E o prejuízo, ele não é só porque a empresa perde um recurso humano, um capital humano. Precisando, gente, que falar recurso humano, capital humano não é negativo, né? Hoje existem vários termos aí que são ditos como mais humanos, né? Mas em momento algum esses termos, né, recurso, capital, desmerece as pessoas enquanto pessoas, tá? Então, seguindo aqui, a equação do prejuízo duplo, o que seria, então? A empresa perde um bom profissional e ainda libera aquele bom profissional para um concorrente, né? Às vezes é ali uma pessoa que fazia realmente uma grande diferença na empresa e que, para o nosso concorrente, ele vai agregar para o negócio dele, vai fazer diferença para ele também. É claro que a gente não pode ter uma mentalidade de muita competição nesse sentido de, é meu funcionário, ele não pode ir para lugar nenhum. A gente tem que ter a mentalidade que as pessoas vão sempre para onde são melhores oportunidades, né? Todos nós, enquanto pessoas, procuramos o que é melhor para a gente. Mas não deixa de ser uma perda que vai ser ruim para você e benéfico para a empresa que vai receber essa pessoa, esse bom colaborador. E o que realmente afasta, né, o capital humano? A fuga de talentos, né, a perda de bons profissionais, ele é só a ponta do iceberg, né? Por quê? Porque por trás da saída dessa pessoa tem vários fatores, né, que a gente vai ver agora. Alguns deles são quebra de expectativa, né? Então, quando o salário não é compatível com o que a pessoa espera, ou com a atividade que ela exerce, ou quando o salário é abaixo do mercado, né, onde a pessoa está inserida, quando as promessas que foram feitas na contratação não condiz com a realidade. Então, se o RH não for ético, não for profissional, fizer um monte de promessa quando a pessoa está fazendo a entrevista e não conseguir entregar, isso vai ser muito desmotivador. Quando as ferramentas e os processos que a pessoa usa no seu trabalho não são adequados e não se pode falar sobre isso. Então, por exemplo, eu tenho um computador que não funciona bem, ou eu tenho que fazer um processo que me desgasta muito, e eu não posso falar sobre isso, eu não tenho liberdade, eu não tenho espaço. Então, tudo isso é uma quebra de expectativa. E temos também a estagnação profissional, que é quando a pessoa não sente oportunidade de crescimento, ela não acha que tem chance de ser promovida, ou ela acha que já chegou no limite dela na empresa, né? Eu cheguei aqui nesse patamar, nessa empresa, que eu não tenho mais futuro, eu vou ficar aqui para sempre. Então, isso aí é a estagnação profissional, que também é desmotivador. Outro fator é a invisibilidade do esforço. Então, quando eu sinto que o meu talento está sendo desperdiçado, ou realmente está, né, a empresa realmente não está percebendo todo o meu potencial, quando eu sinto que o meu trabalho é desvalorizado, quando eu sinto que o meu trabalho não tem importância, né, então o colaborador sente que ele não tem utilidade, quando não tem reconhecimento, quando não tem feedback, quando não tem oportunidade de diálogo, né, tem muitas empresas que elas só meta, resultado, e tudo aquilo ali que a pessoa é do profissional, né, ela é humano. Então, existe todo o contexto que a empresa tem que levar em consideração. E outro fator é o ecossistema tóxico, né, que é um clima organizacional contaminado, né, é um clima ruim, é um clima tóxico, é um clima onde as pessoas são muito resistentes, é uma coisa muito engessada, dura, ou então são lideranças abusivas, são lideranças que não fazem uma boa gestão com as pessoas, passam orientações incoerentes, falta ali, falta às vezes a educação, falta às vezes trato, né? Então, assim, tudo isso faz a pessoa ficar totalmente desmotivada. Além também, claro, de uma sobrecarga inútil de trabalho. Às vezes, os líderes, as empresas, cobram ali da pessoa uma coisa várias e várias vezes, passa um monte de atividade, faz uma sobrecarga, muitas vezes até com atividades que são supérfluas,
que poderiam até serem revistas para serem até retiradas, serem descartadas, né? Por quê? Hoje, gente, tempo é dinheiro, essa frase nunca foi tão atual. Então, tudo que a gente faz dentro da empresa, que possa ser otimizado para que sobre mais tempo para atividades de mais importância, é bem-vindo, né? Então, quando você passa muito tempo fazendo uma coisa ali, você sente que aquilo não tem importância, você sente que está sobrecarregado, você sente que o que você está fazendo não tem utilidade nenhuma, com certeza a pessoa vai buscar outras oportunidades fora daquele ambiente. E o limite da tolerância, ele tem ainda algumas outras condições, que a gente vai chamar aqui agora, né, de acordo com o nosso material, de abuso estrutural, sistêmico e deliberado. O que é o abuso estrutural? É quando você está trabalhando numa empresa e por pressões externas começa a acontecer coisas dentro da organização que te afetam. Por exemplo, vamos supor que você trabalha numa empresa e surge um concorrente na cidade, uma empresa muito maior, que começa a tomar os seus clientes, né, os clientes da empresa, e aí você percebe que a sua empresa, ela começa a ficar com o financeiro comprometido, ela começa a cortar gastos, aí fica aquele clima, assim, de, poxa, será que eu vou ser demitido? Será que vai demitir fulano? Aí começa, às vezes, até demissões em massa. Existe ali também uma tensão, pode ser política, né, às vezes, o segmento que você trabalha pode ser prejudicado ou favorecido pelas questões políticas daquele período, né, de tempo, que eu digo. Então, existem muitos fatores externos que podem ameaçar a empresa, consequentemente refletir isso nos empregados, né? Então, abuso estrutural é quando a gente sente medo, tensão, por coisas externas que afetam a organização. O abuso sistêmico são falhas da própria empresa, né? São promessas não cumpridas, são falta de reconhecimento, né? São falta de treinamento, falta de capacitação, um salário injusto, então tudo isso é abuso sistêmico. E o abuso deliberado já é no nível interpessoal, ou seja, são quando pessoas específicas, né, um líder ou um gerente, eles têm atitudes que afetam diretamente os colaboradores no sentido de humilhá-los, no sentido de desmotivá-los, né? Então, já é ali uma coisa mais pessoal, né? Líder empregado ou líder equipe, né? Que também se torna ali um fator totalmente desmotivante. E falando sobre liderança, né? A liderança ela tem um impacto muito grande nos colaboradores. Uma liderança positiva pode fazer o colaborador se sentir motivado, até mesmo em condições que não são tão favoráveis, né? E o líder ruim vai fazer a pessoa querer sair, mesmo sendo a melhor empresa do mundo. Então, o líder ele tem muito peso, né? Então, líderes que têm aí ainda aquela mentalidade de chefe lá do passado, que só tem que mandar, que só tem que cobrar, que só tem que exigir, que não ouve, isso aí desmotiva, né? Quando o líder não exerce o seu papel, não toma decisão, não é justo, né? Ele é omisso, ou quando os líderes sobrecarregam demais a equipe de uma forma inútil, né? Sem sentido. E existe aí uma ideia de que o funcionário sai da empresa porque ele não estava comprometido, né? Sendo que muitas das vezes o funcionário sai da empresa porque ele está desmotivado, né? Ou porque ele sente que ele não tem valor, ele não é reconhecido, e muitas das vezes eles conseguiram até melhores oportunidades. Então, por isso que a gente está falando aqui sobre tentar reter as boas pessoas e trabalhar o ambiente dentro das empresas para oferecer as melhores condições para que as pessoas fiquem. E lembrando que, assim, pode existir aí uma ideia de que a pessoa sai da empresa porque é algo recente aconteceu, né? Eu peço demissão hoje, mas é por um fato que aconteceu semana passada, porque eu fiquei insatisfeita de uma hora para outra, sendo que não, né? Às vezes a pessoa pede demissão porque toda a trajetória dela profissional tem ali uma bagagem, né? Desde o primeiro dia, desde a entrevista, existem ali acordos, né? Empresa, empregado, que se não forem respeitados, vão culminar num desligamento. E o RH, ele tem muita participação nisso tudo, né? Porque o RH, ele faz o processo de recrutamento e seleção, né? Ele que
que faz os trâmites ali com a pessoa, que repassa tudo sobre a empresa, né? Ele que organiza treinamento e desenvolvimento. Então, se o processo de recrutamento e seleção está desalinhado, está contratando as pessoas erradas, não está sendo transparente, não está sendo honesto, não está ali se envolvendo no desenvolvimento das pessoas, ele está contribuindo para que a empresa, né, tenha ali um turnover alto. O RH, quando ele faz todas essas ações de forma errada, ele contribui para que as pessoas saiam da empresa e, consequentemente, né, contribui para que a empresa perca os seus talentos. Então, o que a gente tem que fazer para evitar essa fuga, né? É desde o processo de recrutamento e seleção ser transparente, ser honesto, trabalhar aquela pessoa, desenvolver, treinar, se assegurar de que aquela pessoa está confiante para exercer a atividade dela, está se sentindo segura, com lideranças facilitadoras, mediadoras, que exercem bem o seu papel. E a gente tem que entender que é aquela frase também, né? Se for seu, deixe livre para ver se ele vai permanecer ou se ele vai voar. A mesma coisa vale para os colaboradores, né? A empresa não tem que erguer muros que façam a pessoa, o colaborador, sentir que ele não tem para onde ir. Aí eu vou ficar nessa empresa porque eu não me vejo em outro lugar, porque eu tenho medo de ir para outro lugar, porque eu não sou capaz de trabalhar em outro lugar. Isso é erguer muros. A empresa, ela tem que ter o compromisso de ser um lugar que as pessoas vão estar e vão permanecer porque elas querem estar ali. Tem outras oportunidades, mas o colaborador quer estar naquele lugar, naquela empresa, porque ele se sente bem, tem boas condições. Então, é criar um ambiente para que as pessoas sejam livres. E, depois de tudo isso, como que a gente faz, então, para reter talentos, né? Só comentando aqui, mais uma vez, sobre a questão de demissão, eu trago aqui um dado de fevereiro de 2024, né, um pouco antigo, mas com certeza esses números são até mais alarmantes, né, que a gente tem visto aí como a sociedade está se comportando, mas em 2023, dos 21,5 milhões de desligamentos, 34% foram por iniciativa do empregado, ou seja, por pedido de demissão. Quase 7,3 milhões de pedidos de demissão no Brasil. Essas informações todas são trabalhadas junto com o Ministério do Trabalho, né, para levantar esses números. E em 2023, eu trouxe até essa notícia aqui, porque foi um recorde, né, em todos os anos anteriores. 2023, na época, foi um recorde de pedidos de demissão. Então, a gente está falando aqui de talentos, né? Quando a empresa faz o desligamento, é porque a pessoa não tem um bom desempenho, é porque não é um bom funcionário. Quando é a pessoa que pede o desligamento, muitas das vezes era um bom profissional. Por quê? Se ele pediu demissão não foi iniciativa da empresa, provavelmente estava indo tudo bem com aquela pessoa. Estava indo tudo bem com a trajetória dela ali na empresa, né? Essa é a tendência normal. Então, provavelmente, né, várias empresas perderam aí esses 7,3 milhões de bons profissionais. Com certeza não todos, né? E lembrando também, só um comentário aqui, que a gente está falando aqui sempre no sentido profissional, tá? Às vezes é uma ótima pessoa, né? A pessoa é uma ótima pessoa, mas como profissional ela não entrega, né? Ela não faz por onde, ela é passiva, ela não trabalha bem, né? Então, tudo aqui é sempre olhando o aspecto profissional, tá? Então, gente, diante de toda essa realidade, né, que a gente está passando hoje por um momento no Brasil onde as pessoas não têm mais medo de pedir demissão. O que a empresa vai fazer para tentar minimizar essa situação? Para tentar reter ali as pessoas, para tentar evitar que elas peçam demissão, para tentar evitar que os bons talentos vão para o seu concorrente. O que pode ser feito? As empresas precisam ter, gente, um plano de retenção de talentos, né? E, conforme uma pesquisa realizada pela Corn, também em 2024, né, um ano após aquele dado anterior, apenas 36% das 265 empresas que participaram da pesquisa têm um plano de retenção de talentos. Então, as empresas
Às vezes ela até tem práticas, né, ali que ela vise reter as pessoas, mas é uma coisa muito informal, que não teve um estudo, que não teve um planejamento, né? Então, apenas 36% das empresas, conforme essa pesquisa, estão realmente preparadas para tentar manter os bons profissionais na equipe. E qual que é o retorno que a gente tem quando os bons profissionais permanecem com a gente, né? Primeiro, a garantia de qualidade, porque aquela pessoa que já está ali com você há um tempo, já foi preparada, já foi desenvolvida, já tem ali uma autonomia, já exerce seu trabalho sozinho, já exerce bem. Então, você tem mais garantia de qualidade. Você tem um clima organizacional melhor, porque, igual eu disse, a estabilidade traz segurança, traz confiança, né, para o empregado. Até porque também as pessoas vão criando laços, né? Então, isso tudo contribui para um bom clima organizacional. As pessoas permanecerem na empresa também reduz os custos, conforme a gente já falou, né? Demissão é caro, perde tempo, né? Enfim. E quando uma empresa tem pessoas trabalhando ali há muitos anos, qual que é a imagem que ela passa para o mercado? Que é uma empresa boa, né? Se as pessoas entram ali e não querem sair, é porque aquele lugar é bom. Então, passa uma imagem boa para a comunidade onde a empresa está inserida e outras pessoas boas vão querer ir para lá também. Então, é mais fácil para a empresa atrair bons candidatos e, consequentemente, contratá-los. E existe aí um mito de que o salário, ele é o principal fator que faz as pessoas pedir demissão. E isso é e não é uma verdade. Por quê? O salário, conforme esse gráfico aqui a gente pode ver, ele é uma constante, né? Eu posso ter um mês de empresa que eu ganho X, se eu puder ganhar 2, 3 X a mais, eu vou querer. Eu tenho 10 anos de empresa, eu ganho X, se eu puder ganhar 2, 3 X, eu também vou querer. O salário, ele é uma variante constante. Não importa quanto tempo você está na empresa, você sempre vai querer ganhar mais, se você puder. Agora, a valorização, o crescimento na carreira e outros fatores são pontos que eles vão se tornando um fator negativo ou positivo no decorrer do tempo. Por exemplo, se eu tenho um mês de empresa, eu vou estar com uma expectativa de ser valorizada? Eu nem sei da experiência ainda, né? Um ano de empresa, talvez também seja um pouco cedo, dependendo do segmento, mas eles já têm 2 anos, 2 anos e meio, 3. Aí, se realmente você não é reconhecido, não é valorizado, não vê possibilidade de promoção, aí bate realmente a desmotivação. Então, tem fatores que são constantes, como o salário, e tem fatores que vão acontecendo de acordo com o tempo que você está na empresa. E eu trouxe aqui também alguns dados, né, alguns números do Ministério do Trabalho de 2024, onde houve aqui um estudo, né, dos principais motivos que faziam as pessoas pedir demissão. E entre eles estavam, né, outro emprego, outra oportunidade, né, outras pessoas pediram demissão simplesmente porque recebiam um baixo salário, porque não tinham reconhecimento, porque teve problemas éticos com a empresa, adoecimento por estresse, problemas com o chefe, jornada inflexível. Então, a gente vê que são várias coisas que podem levar a uma pessoa a querer se desligar da empresa. E nessa relação empresa-empregado, é muito subjetivo, né? Por quê? Eu posso sair por um motivo, o meu colega, a gente pode trabalhar todos na mesma empresa, mas eu saio por um motivo, meu colega sai por outro motivo, o outro sai por outro motivo. Então, da mesma forma que cada pessoa avalia um motivo diferente para sair da empresa, cada pessoa avalia um motivo diferente também para permanecer. Então, o que é atrativo para mim pode não ser atrativo para o outro. E a empresa tem que ter essa clareza. E é por isso que eu digo que tem que existir um estudo, tem que existir um planejamento para entender o que os seus empregados, seus colaboradores realmente precisam, o que eles desejam e o que vai fazer eles quererem continuar na empresa. Porque, por exemplo, salário, como a gente disse, é uma constante. Mas vamos falar, por exemplo, de benefícios, né? Que é o que a gente oferece quando a gente está no processo de contratação de alguém. A gente explana, né? Os salários, benefícios, condições. E aí vamos imaginar o seguinte: a gente trabalha numa empresa onde eu sou RH e eu percebo que o nosso quadro de funcionários é composto em maioria por pais de família, por mães de família. O que vai ser mais atrativo para esse público? Muitas das vezes pode ser um vale alimentação, um valor mais bacana, um plano de saúde que você pode incluir dependentes.
um auxílio creche, um auxílio escola, né? Então, são coisas que, às vezes, o profissional pode levar para o lar dele. Agora, vamos imaginar que é outro contexto. É uma empresa predominantemente de jovens, jovens recém-formados, jovens que estão ainda estudando, talvez, muitos que moram sozinhos, que saíram de casa, que se mudaram. O que vai atrair esse público? Muda totalmente o contexto. Esse público pode se sentir mais atraído por cursos também, escola, parcerias com escola, mas mais voltadas para a especialização, pós-graduação. Esse público pode se interessar por um Gympass, outras parcerias relacionadas à atividade física. Esse público pode ter um interesse maior numa jornada flexível, num home office. Então, se eu oferecer um atrativo diferente do que o meu funcionário espera ou precisa, eu vou estar desperdiçando capital, vou estar desperdiçando dinheiro, porque o que eu vou estar oferecendo vai agregar valor para aquela pessoa. E aí, a gente tem aqui a pirâmide de Maslow, que é só para a gente lembrar de alguns aspectos relacionados à estruturação. Por quê? Existem coisas que têm que ser oferecidas antes da empresa querer oferecer mais. É aquilo, oferecer o básico bem feito para depois subir de nível. Então, a pirâmide, ela é da base para o topo, né? Então, é como se a fatia inicial, que é a de baixo, fosse a mais importante, e seguindo para cima são os degraus alcançados. Então, nesse sentido, a gente já falou da pirâmide de Maslow, né? Nesse contexto, na outra disciplina, a gente tem aí como primeira fatia da pirâmide as questões fisiológicas, que é o salário, né? Tem o seu valor justo, competitivo, e ferramentas adequadas de trabalho. Então, a empresa tem que se preocupar em oferecer material para a pessoa, oferecer uma cadeira que ela se sinta confortável, oferecer uma iluminação que não vai ser prejudicial, oferecer treinamento para que ela execute as atividades com ergonomia, que ela não faça esforço excessivo, que não vai prejudicar a saúde. Isso é o básico. Oferecer um sanitário adequado, oferecer um bebedouro. Isso é o básico. Se a empresa não oferece isso, ela não precisa querer oferecer mais nada. A segunda fatia da pirâmide é a segurança. Então, é quando a empresa tem um ambiente ali que você tem estabilidade, que você tem cooperativismo, que você tem benefícios que agregam valor para a sua vida e você consegue sentir ali que você está num lugar seguro, que você se sente bem, né? Você está ali confortável, né? Não confortável no sentido negativo de conformismo, mas confortável para exercer o que você tem que exercer. A terceira fatia é a questão social. Então, é o trabalho em equipe, a comunicação, o clima organizacional, o seu sentimento de pertencimento, né? De você fazer parte daquele lugar, de você se sentir parte de uma equipe mesmo. A quarta fatia é relacionada à estima, né? Então, o que faz o colaborador ter estima? Ele se sentir valorizado, ele se sentir reconhecido, ele ter feedback, né? Ver que a empresa investe nele, que ela promove o desenvolvimento dele, promove ações para que ele aprenda mais, para que ele seja melhor. E o ápice da pirâmide é a autorrealização, que é um ponto até um pouco difícil de ser alcançado, né? Porque, segundo Maslow, as pessoas vão alcançar a autorrealização se todos os fatores anteriores estiverem satisfeitos. Vamos ter pessoas que nunca vão alcançar essa autorrealização, ou não vão enxergar que alcançaram, porque ainda não tem esse autoconhecimento. Porque a autorrealização é um patamar onde você tem propósito, né? Onde você quer ter utilidade, você quer ter autonomia, você quer se desafiar, você quer ter vitórias, você quer ter conquistas. E se a pessoa vive num ambiente onde ela não tem segurança, onde ela não tem necessidade básica, onde ela não tem amparo social, onde ela está com autoestima baixa, dificilmente ela vai ter essa motivação e essa garra para coisas maiores, né? Então, a empresa ela tem que entender todo esse contexto e trabalhar para que ela ofereça degrauzinho por degrauzinho bem feito e as pessoas possam chegar nesse patamar de trabalhar para ter propósito de trabalhar, porque é aquilo que ela gosta de fazer, porque ela quer ser melhor, porque ela quer ser vitoriosa, ela quer ser um profissional melhor, eu quero ter uma carreira. Então, isso aqui é o mundo ideal, né? Difícil, mas seria o ideal para todos nós.
E aí, quando a gente fala de retenção estratégica, né, que então retenção, igual eu falei, o ideal é que tenha um planejamento, a gente tem aqui 5 pilares principais. O primeiro é atração e fit cultural. O que quer dizer isso? É o processo de recrutamento e seleção. Então, é você ter uma contratação bem feita, você ser transparente na hora de oferecer a vaga, você escolher um candidato que seja alinhado com a cultura da empresa, que você perceba que ele tem valores que condizem com os valores da empresa, que ele tem um perfil aderente ao perfil da empresa. E você pode usar tecnologias, várias ferramentas para tentar atrair as pessoas que mais vão se encaixar na organização. Porque não adianta fazer uma contratação mal feita só para preencher ali uma vaga, porque logo a gente vai ver os problemas acontecendo. O segundo ponto muito importante, né, na retenção de talentos, igual a gente já comentou, é a compensação e os benefícios, né? Então, salário, plano de carreira, plano de saúde, auxílios, né, diversos que a gente tem aí, a criatividade, o céu é o limite, né? Para tudo que a gente pode oferecer para promover mais bem-estar para as pessoas. Pilar 3 é a liderança, como a gente já comentou, né? Uma liderança que apoia, uma liderança que escuta, uma liderança que incentiva, que motiva, que promove o desenvolvimento das pessoas, uma liderança que exerce o seu papel, que é firme quando é firme, precisa ser firme, que é justo quando precisa ser justo, e que é humano quando precisa ser humano, é uma liderança que não se esconde. Quarto pilar é o bem-estar e o equilíbrio, né? Então, envolve aí a saúde e a segurança, não só a segurança física, mas a segurança psicológica, o bem-estar psicológico, fazer com que as pessoas consigam ter uma vida social, né? A vida pessoal e a vida profissional estejam em equilíbrio. E o pilar 5 é a cultura, comunicação e clima, né? Que envolve aí as relações, a forma como as pessoas se comunicam dentro da empresa, a transparência, os feedbacks, a escuta, né? Ser uma empresa que tem uma cultura de colaboração, isso tudo faz a diferença para reter as pessoas. Então, de uma forma resumida aqui, né? Estratégia para ter bons negócios é atrair as pessoas certas para os lugares certos, desenvolver essas pessoas, então, trabalhar o que elas ainda não têm de habilidade, o que elas não têm de conhecimento, promover, né, uma educação, promover ali um desenvolvimento, né, de conhecimento e de habilidade. E reter essas pessoas é colocar em prática várias ações que façam com que a pessoa tenha interesse de permanecer. Então, a gente vê que a retenção de talentos, ela começa lá na contratação, né? Então, se desde a contratação não for a pessoa que se encaixa na empresa, nada que a empresa fizer vai garantir que essa pessoa permaneça. E aí, ainda existe alguns fatores onde a empresa se auto-sabota, né? O que é auto-sabotar? É se auto-prejudicar, às vezes até sem perceber. Isso acontece, por exemplo, quando a empresa possui talentos no seu quadro de colaboradores, mas ela não reconhece essas pessoas, no sentido de não conhecer, ignora, né? Às vezes tem uma pessoa muito boa lá na ponta do chão de fábrica que ninguém enxerga. Uma pessoa muito boa no administrativo, uma pessoa muito boa ali na área técnica, que ninguém enxerga, né? Então, é quando você perde, às vezes, um talento que você nem conhecia. Junto a isso, tem o desperdício de potencial, né? Porque às vezes você tem uma pessoa muito boa, mas você não sabe aproveitar os talentos dela. Coloca ela para fazer coisas que às vezes não tem tanta relevância. Ela tem talento para uma coisa, coloca ela para fazer outra, né? Então, tudo isso é desperdício de potencial. E também a ausência de alinhamento, né? Quando a empresa busca pessoas diferentes do que ela precisa. Imaginemos que é uma empresa, por exemplo, de TI, né, que é um ramo hoje muito em alta, e que, assim, de uma forma geral, né, precisa de pessoas mais concentradas, precisa de pessoas que têm uma capacidade analítica, né, muito desenvolvida, e a empresa fica procurando, às vezes, profissionais de alta comunicação, uma grande oratória, com capacidade de falar em público, né? Isso que é só um exemplo. Mas essa competência é que vai fazer diferença nesse negócio, né? Nesse caso, a comunicação vai ser um diferencial tão grande assim para uma empresa de TI? Então, isso aqui é um exemplo de quando a empresa não entende o que ela precisa realmente para o negócio dela, procura, às vezes, competências que não são as mais relevantes.
E aí, entra a gestão por competência, que é algo que a gente também já viu, que é onde a gente usa o chá, né, que é o conhecimento, habilidade e atitude, para direcionar as ações da empresa. Então, eu tenho um cargo. O que que a pessoa precisa de competência, habilidade e atitude para exercer aquele cargo? E aí tudo vai girar em torno da gestão por competências. A contratação, a avaliação de desempenho, a remuneração, os treinamentos, tudo voltado para as competências. E aí a gente sabe que na gestão por competência, conforme a gente já viu, a pessoa contrata não pelo currículo em si, né, mas realmente pelo talento que ela tem, pelo potencial que ela tem, e a pessoa, ela deixa de ser vista como um cargo, como uma função, e passa a ser visto como alguém que pode trazer resultados, né, para a empresa. Então, quando a gente direciona o olhar para as competências, né, algo que em todas as disciplinas de RH a gente vai comentar, a gente consegue criar mais valor para a empresa, né? Às vezes a gente contrata ali o currículo, por exemplo, a pessoa tem muita experiência, ela tem uma formação superior, né? Nossa, muito bacana, vamos contratar esse aqui. Mas e o resto, né? Ele sabe colocar esse conhecimento em prática? Os valores dele condizem com os valores da empresa? A expectativa dessa pessoa é a expectativa da empresa? Às vezes só o currículo não traga bons resultados na contratação. Por isso que a gestão por competências, ela tem uma possibilidade de ser mais assertivo, de ser mais certeiro nas ações, porque tem uma visão ali mais abrangente, né, do que a empresa precisa. Então, se temos um indivíduo e a gente consegue ativar ali nele o talento, né, que é o chá, que é o conhecimento, habilidade e atitude. Numa empresa que faz gestão por competências e que não se auto-sabota com aqueles erros que a gente comentou, vai ser uma empresa que vai ter um bom capital humano e vai conseguir reter. E qual que é o cenário ideal, né? O cenário ideal de qualquer empresa é que a empresa consiga oferecer aquilo que as pessoas precisam e contrate pessoas que tenham a oferecer o que a empresa precisa, né? Isso aí é a empresa e funcionário funcionando de uma forma saudável, né? Porque a relação empregado-empresa, gente, é uma relação assim. Eu preciso de uma mão de obra. Eu posso ser essa mão de obra. Em contrapartida, para essa mão de obra, eu quero receber uma remuneração. E além dessa remuneração, eu preciso de boas condições de trabalho. Isso é a relação empresa-empregado, é uma contrapartida, uma via de mão dupla. Hoje, a gente está num cenário cada vez mais competitivo. Então, as empresas, além de oferecer segurança, saúde física e psicológica, ela tem que oferecer cada vez mais atrativos, porque se você não oferece, seu concorrente vai oferecer. E aí, quem que vai ficar com os melhores profissionais? Aqui eu coloquei vários tipos de ações que a empresa pode ter para reter talentos, né? Voltados para desenvolvimento, voltado para reconhecimento, qualidade de vida, liderança, cultura, carreira, benefícios, reconhecimento, autonomia, flexibilidade, são vários exemplos de práticas que cada empresa tem que estudar para ver se são as melhores, né, para o seu público, e são várias coisas que as empresas podem aplicar. Então, pode ler mais com mais atenção posteriormente. A gente não vai citar todos aqui. Aí, mais alguns pilares, né? Experiência do colaborador, estrutura, feedback, segurança, vínculo, saídas estratégicas, né? Então, tudo isso aqui são práticas que a empresa pode usar ali para reter os seus melhores profissionais. E aí, falando de liderança, comunicação e retenção de talentos, né? Pode parecer até que é um pouco repetitiva essa questão da liderança, da comunicação, mas são fatores muito importantes, né? Todo mundo aqui, nem todo mundo, né? Mas se não teve, ouviu alguém falar de um chefe ruim, né? De um líder ruim. Então, a gente sabe o quanto a pessoa que está acima da gente na empresa, né? Nosso gestor, ele tem um impacto sobre nós, no nosso ambiente de trabalho. Então, o líder, gente, mais uma vez, ele tem que identificar, né, os talentos das pessoas, ele tem que tentar aproveitar esses talentos, ele tem que descobrir como motivar a equipe, ele tem que conhecer as pessoas. Às vezes o líder, ele tem 10 pessoas da equipe e ele não conhece de verdade nenhuma delas, né?
Conhecer de verdade, não quero dizer no ponto de vista pessoal, saber o que acontece na casa da pessoa, mas é saber, por exemplo, o João tem mais habilidade com isso, a Maria tem mais habilidade com aquilo, então como que eu vou aproveitar essas pessoas, né? É conhecer como as pessoas se comportam no dia a dia do trabalho, é conhecer onde elas são boas, onde elas precisam se desenvolver, para poder trabalhar essas pessoas, para elas serem melhores, né? Para elas terem mais resultado. E a gente tem aí um viés totalmente ultrapassado, que é aquele chefe antigo, aquele chefe que era inacessível, que ninguém podia falar com ele, que a presença dele impunha medo, que ele só cobrava, cobrava, queria resultado a qualquer custo. E a gente sabe que hoje não dá para ser assim, isso aí já ficou ultrapassado, né? Hoje é importante uma liderança humana, que seja aberta para conversar com todas as pessoas, que ela inspira pelo exemplo e não pelo medo, que ela propõe metas que sejam alcançáveis e que ela estimule as pessoas e que ela dê apoio, dê condições para as pessoas baterem as metas. E aí a gente tem aqui 5 pontos muito importantes para a liderança corporativa, né? Que é o direcionamento e estratégia. Então, é você ter metas, você saber transmitir essas metas para as pessoas, você se comunicar de forma clara, você transmitir a cultura da empresa para as pessoas. O 2, que é motivação e engajamento, que é você motivar, que é você criar um clima positivo, né? Inspirar as pessoas. O 3, que é o desenvolvimento, né? Que é oferecer ali condições das pessoas crescerem, né? Oferecer oportunidade, oferecer feedback. O 4, que é a gestão de conflitos, muito importante, né? O líder, ele tem que saber mediar os conflitos que acontecem na equipe, né? Que a gente sabe que acontece, né? Então tem que saber ser justo, tem que saber ouvir as partes, tem que saber como apaziguar e saber resolver as desavenças que acontecem entre as pessoas, sem favoritismo, com imparcialidade. E 5, o chefe tem que saber tomar decisão, né? Porque o líder, ele é contratado para tomar decisões e para resolver problemas. Então, ele tem que saber ter um senso crítico, um senso de justiça, um bom senso, imparcialidade, ser firme no momento que ele tem que fazer as suas escolhas relacionadas à equipe. É importante que o chefe tenha autocontrole, né? Que ele não se descontrole, que ele não seja desequilibrado, né? Ele tem que ser uma pessoa controlada, uma pessoa que tem empatia, né? Que sabe lidar com tensão, com pressão. Ele tem que ser uma pessoa que sabe ter bons relacionamentos, né? Que exerce uma liderança positiva, uma boa influência, que dissemina positividade, que é um facilitador de aprendizagem, né? Que gosta de ensinar, que gosta de contribuir para o desenvolvimento. E uma coisa muito importante é a comunicação, né? O feedback é algo muito importante. E o feedback, ele tem 2 pontos, né? Que é o feedback verbal e o não verbal. Por que a gente tem que falar sobre isso? Porque o feedback verbal, a gente já sabe o que é, né? É aquele momento que a gente vai dar o retorno para a pessoa com palavras, né? Verbal ali, no formato tradicional. Mas o que é o não verbal, né? Que muitas vezes a gente ignora. Que é a linguagem não verbal, né? Que é gestos, posturas, o contato visual, né? A forma como que você se posiciona, porque o corpo fala, né? Então, às vezes, a forma como o gestor se posiciona com a equipe pode até ter palavras bonitas, né? Palavras bem vistas, né? Que é o que a pessoa quer ouvir, mas o seu corpo e a sua expressão diz outra coisa. Então, o feedback, tanto verbal quanto não verbal, é muito importante. E qual que é o custo do silêncio? Eu sou um gestor que eu não quero falar, eu não quero dar retorno, eu não sei fazer isso, eu tenho medo de falar para as pessoas o que elas têm que melhorar. Isso é tão prejudicial quanto. Por quê? Se o seu gestor não fala nada, ele não tem comunicação, ele é uma pessoa de muito silêncio, muito ausente, ele também está transmitindo uma mensagem com esse silêncio, né? Essa ausência de comunicação transparece uma ausência de interesse, transparece que a pessoa não te enxerga, transparece que o gestor não se importa. E isso também faz com que tenha uma baixa produtividade, né? E também comportamentos inadequados.
Porque se eu não dou retorno que a pessoa tem que melhorar, ou que ela faz uma coisa muito bem feita, a pessoa se perde e aí pode ser ladeira abaixo. Então, lembrando aqui rapidamente dos 4 tipos de feedback, né? A gente tem o positivo, né? Que é quando você reconhece as boas atitudes, os bons resultados, aumenta a motivação, a confiança, né? Para a pessoa continuar trabalhando bem. Tem o feedback construtivo, que é o de melhoria, né? Que é quando você indica o que a pessoa pode melhorar, onde você fala para ela, você alinha com ela, onde ela não está indo tão bem, o que, que ela pode fazer para melhorar, para ser um profissional melhor, exercer a atividade melhor. Tem o feedback corretivo, né, ou negativo, que exige uma mudança imediata, né? Então, por exemplo, a pessoa fez uma ação aqui agora e você imediatamente vai ter que corrigir porque ela fez errado. Isso é o feedback corretivo. E precisa que ele tenha um cuidado, porque às vezes, no calor do momento, a gente pode ali usar palavras negativas, usar um tom de voz errado, né? E assim, todos somos humanos, todos estamos passíveis de errar. O líder também erra. Mas o líder, ele está ali com uma representação maior, então ele tem que ter um cuidado maior. Com qualquer tipo de feedback, a gente tem que fazer uma pausa para respirar, se acalmar, se planejar e se preparar para o que vai ser dito. E a gente tem o feedback, né, que é completamente abolido, que é quando você deprecia a pessoa, você humilha, você agride, isso nem é feedback, né? Isso é realmente abuso. Então, quando a pessoa é tóxica e cria relações tóxicas, né, isso aí só destrói os colaboradores. E lembrando, mais uma vez também, que quando a gente faz feedback, a gente está falando sobre comportamentos. Por que comportamentos? Porque, por exemplo, se a pessoa falha, a gente tem que tratar a falha no sentido profissional, né? A técnica dela, a habilidade dela, o comportamento dela dentro da empresa. A gente nunca vai atacar a identidade. A gente não vai dar um feedback para você é muito sensível, você é muito é, tímido, né? Porque isso é a identidade da pessoa, é a personalidade dela, né? Então, qual que é a forma correta? Escolher as palavras mais assertivas. Você dizer, ó, em tais situações, é, a gente poderia desenvolver uma comunicação que fosse assim, 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 né? Em tal situação, a gente pode trabalhar para que seja dessa forma. E eu vejo que hoje você faz desse formato, então como que a gente pode melhorar? Porque hoje, com a cultura da empresa, com as diretrizes da empresa, a gente precisa de um alinhamento. Então, gente, é muito importante escolher as palavras certas. Porque se a pessoa se sentir diminuída, se sentir denegrida, ofendida no feedback, ele vai surtir o efeito totalmente contrário. Em vez de melhorar, vai piorar. E realmente, quando a gente está falando de empresa, a gente tem que falar do que ela está entregando ali para a empresa. A personalidade dela em nenhum momento tem que ser comentada. Então, a jornada do feedback envolve se preparar, você trazer fatos, trazer dados, trazer exemplos, não trabalhar com achismo, você ter foco em direcionar a conversa sempre para as atitudes dentro da empresa, você escutar o que a pessoa tem para dizer, porque o feedback não é monólogo, não é você senta e fala, a pessoa só escuta, é uma troca, e você acompanhar depois a pessoa para ver se ela vai melhorar depois do feedback, né? Você deu feedback, e o que vai acontecer depois? Né? Então, o acompanhamento é tão importante quanto o processo. Então, qual é o ciclo? Uma comunicação clara, líderes, né, que cumprem o seu papel, que motiva, que tem engajamento, que consegue ali ações para melhorar a performance, reter os talentos e potencializar os resultados da empresa. E aí a gente chega num ponto que é a avaliação de desempenho, gente. Dentro de todo o ecossistema do RH e da gestão de pessoas, existem vários subsistemas, que a gente já comentou aqui em alguns momentos, né? Recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, remuneração em cargos e salários. Então, a avaliação de desempenho é um subsistema, é uma ferramenta, né, utilizada na gestão de pessoas,
para que a empresa consiga ali entender, primeiro de tudo, entender qual é o desempenho atual das pessoas, entender se existe gaps entre o que se espera e o que é realizado, para só então elaborar planos de ação de melhoria. E por que a avaliação de desempenho é importante? Porque a gente está falando de reter talentos. Talentos precisam ser reconhecidos, identificados. A avaliação de desempenho te ajuda a identificar um talento, né? Porque ela trabalha com coisas muito específicas. Então, ajuda o gestor que às vezes está perdido ali a se encontrar, né? A avaliação de desempenho ajuda a reter talentos? Ajuda a reter. Porque a empresa entendendo melhor o que ela precisa fazer, ela consegue tomar ações mais assertivas para com os colaboradores e para motivá-los. Então, o que é a avaliação de desempenho? A gente já comentou isso em outra disciplina, mas vamos fazer uma comparação, né? Eu gosto dessa comparação, que é o seguinte: quando a gente está na escola, o nosso professor constantemente tem que fazer ali uma análise e uma avaliação do nosso desempenho. No caso da escola, é dos nossos conhecimentos e habilidades, e também atitudes, né? Que tem ali participação e tudo mais, falando no contexto educacional. Então, acontece ali avaliações, provas, trabalhos, que servem para que o professor identifique o desempenho dos seus alunos, até identifique o que ele precisa fazer para que os alunos aprendam algo que eles ainda não aprenderam, e também verificar se eles estão aptos para mudar de nível, que é passar de ano. Então, a avaliação de desempenho é como se fosse um processo de avaliação da escola. E a avaliação de desempenho, ela alinha, né, os objetivos da empresa com os objetivos do empregado, colabora para o desenvolvimento, para as entregas, para o resultado, para a capacitação, porque ela traz ali uma clareza muito maior, né, sobre as pessoas. Eu trouxe aqui um modelo bem simplório, né, sobre avaliação de desempenho, não simplório, mas genérico, e só para vocês entenderem o que é avaliação de desempenho. É um formulário que vai ter os dados da pessoa, vai ter os critérios que a empresa escolheu para avaliar, vai ter os critérios de avaliação, que nesse caso aqui foram numéricos, e ter o critério de resultado final, que no caso aqui foi soma dessa pontuação. Então, avaliação de desempenho é isso aqui, um formulário que o gestor vai preencher ou online ou manual, né, físico, sobre os pontos da empresa, ele vai avaliar o colaborador dele, ver qual que é os resultados que o colaborador entrega, onde ele está acertando, onde ele está errando, para ter um resultado. Isso aqui é um modelo simples mesmo, porque a avaliação de desempenho ela pode ter vários outros campos, onde se comenta sobre os resultados alcançados, os pontos mais positivos, pontos negativos, pode ter campos abertos, pode ter coisas que fogem, né, dessa tabela tradicional, pode ter outros critérios. Então, isso aqui é só para exemplificar o que é uma avaliação, que é um formulário. E a avaliação de desempenho, então, ela é a medição, né, entre o que a empresa espera e o que o funcionário entrega. A diferença entre o que a empresa espera e o que o funcionário entrega é a lacuna que tem que ser trabalhada para que a pessoa entregue tudo o que a empresa espera. E aí, na avaliação de desempenho, se avalia a produtividade, o comportamento, os resultados, com base nos objetivos estratégicos da empresa, para você conseguir entender ali o desempenho real daquela pessoa. E o que é avaliado, né? O que é considerado, o que é medido na avaliação de desempenho? A dimensão técnica e a dimensão comportamental. E o que é técnico? O domínio técnico, a experiência, a formação, a qualidade de atender os padrões e as necessidades da empresa, a capacidade de cumprir metas, resultados, prazos, utilizar bem os recursos, otimizar o tempo, isso tudo pode ser considerado técnico. E o que é comportamental? A atitude, o esforço, a estabilidade emocional, os relacionamentos, trabalho em equipe, né? Capacidade analítica, né? As aspirações, as ambições, isso são fatores comportamentais. Então, a avaliação mede o conhecimento, a qualidade, a produtividade e a eficiência. E o que a empresa precisa levar em consideração para criar essa avaliação de desempenho? Porque, por exemplo, eu tenho uma empresa, eu quero fazer avaliação de desempenho. Eu vou pegar um modelo qualquer lá na internet e vou aplicar. Gente, antes de tudo, a empresa tem que entender quais os resultados que a empresa espera dos seus empregados,
Qual é o desempenho que a empresa espera dos seus empregados? Quais são as competências que a empresa precisa nos seus empregados? E quais são os fatores críticos? Quais são as coisas mais importantes para a empresa ter sucesso? Se você responder essas 4 perguntas, aí sim você tem capacidade de saber quais são os critérios de avaliação que tem que constar na sua avaliação de desempenho. E a evolução da gestão de pessoas hoje, gente, ela também se modernizou, né? Então, a avaliação de desempenho hoje, ela tem que ter um foco no potencial da pessoa, ela tem que ter um caráter desenvolvedor e não punitivo, jamais punitivo. Ela tem que ser um processo fluido, contínuo, fácil, agradável, não aquela burocracia que é inútil, que é só para preencher obrigação, que é uma coisa que é feita uma vez por ano e vai para a gaveta. Isso aí está ultrapassado. Hoje, a avaliação de desempenho, ela tem que ser um processo que realmente vai contribuir continuamente para o desenvolvimento das pessoas. E a avaliação de desempenho, ela não pode focar só nas fraquezas. Ela tem que ser algo ali que vai perceber as potencialidades a serem desenvolvidas e a empresa, novamente, ter ali ações para que o que a pessoa não entrega dentro do que é esperado, ela consiga entregar. Então, aqui dentro do contexto, né, da organização, a empresa define uma estratégia. Aí, com essa estratégia, ela forma uma estrutura e forma suas competências. Com a estrutura organizacional, né, hierarquia e tudo mais, e as competências, ela entende quais são as funções. Para ter as funções, você precisa de pessoas, né, para que alguém esteja ocupando aquele cargo, você precisa fazer o recrutamento e seleção. Depois que tem o recrutamento e seleção, você já tem as pessoas. Aí você tem que fazer avaliações de desempenho, né, depois de um tempo, para que você entenda qual que é o aprendizado que você tem que investir, qual a remuneração que você vai aplicar, onde você vai reconhecer, onde você vai valorizar, e qual carreira que aquela pessoa pode seguir, qual que é o potencial que ela tem para seguir. E a avaliação de desempenho, ela traz muitos benefícios, né? Identificar os talentos, oferecer feedback, motivar, melhoria contínua, alinhar, né, os planos da empresa, as pessoas que ela tem, né, que a empresa pode ter vários planos futuros, né, planos presentes e planos futuros, e ela precisa que as pessoas estejam alinhadas com isso. E uma coisa muito importante, a avaliação de desempenho, ela traz informações concretas, né, bem definidas, bem estruturadas para tomada de decisão. Quem deve ser promovido, quem deve ser remanejado, quem deve ser demitido, quem deve ser treinado. Então, a tomada de decisão, quando tem dados, é muito mais assertiva. Então, gente, a avaliação de desempenho, ela tem muitos objetivos que eu destrinchei aqui, né? Vários pontos aqui que a avaliação de desempenho contribui significativamente. Então, eu vou deixar aqui, a gente não vai passar todos, mas é mais um material complementar. E os objetivos, né, da avaliação de desempenho, os benefícios que ela traz, os objetivos, atingem tanto a empresa, quanto a gestão e o RH, quanto o indivíduo. Então, para a empresa, traz muito mais clareza e planejamento, ajuda a empresa a ver onde ela deve investir para ter vantagem competitiva, ajuda a empresa a criar um clima de confiança, de cooperação, de motivação, de diálogo. Então, a empresa passa a ter ali muito mais estrutura, né, para tratar com seus empregados. Para o RH também é ótimo, né, porque ajuda o RH a ter um diagnóstico mais claro sobre a equipe de trabalho, ajuda o RH a adequar melhor as pessoas, a tomar decisão, a recompensar as pessoas. E para o empregado, gente, se a gente está falando aqui de ações que a empresa vai tomar para que as pessoas continuem na empresa, quer dizer que são ações positivas, né? Então, tudo que a empresa puder fazer de positivo para o empregado vai ser benéfico para ele. E a avaliação de desempenho em si, ela traz muita clareza, né, de onde o empregado está e de onde ele pode chegar, traz clareza de onde ele é bom, de onde ele tem que melhorar, alinha as expectativas, né, a expectativa da pessoa com a expectativa da empresa. Você tem oportunidade de escuta, né, da pessoa te ouvir, né, você tem oportunidade também de ouvir do seu líder, e você tem oportunidade de melhorar enquanto profissional. Então, é muito positivo.
E quais são os focos da avaliação de desempenho, né? Tem 4 pontos que a gente precisa aí focar. Por quê? A avaliação de desempenho, ela não tem um único propósito, né? Ela tem 4 focos aqui que a empresa pode ter, como se fosse 4 propósitos diferentes. O primeiro deles, né, na avaliação de desempenho, além de tudo isso que a gente já comentou, a avaliação de desempenho, ela pode servir para focar no potencial das pessoas. Ou seja, entender aonde a pessoa pode chegar, entender como a gente pode aproveitar ela no futuro, entender quem essa pessoa pode ser lá na frente, se ela pode substituir o líder dela, trabalhar ali um plano de sucessão, né? Porque, gente, as pessoas não existem para sempre. As pessoas chegam uma hora que elas vão sair da empresa. Isso é fato. A empresa pode durar 200 anos, nós não. Então, alguém uma hora vai substituir. Quem? Quem que é a pessoa que pode substituir alguém? Então, tudo isso, quando a gente olha ali para o potencial, a gente está pensando em futuro. Quando a gente foca no desenvolvimento profissional, a gente está olhando mais no presente, né? Então, são as habilidades que a pessoa tem, as competências dela, no sentido de entregas presentes. A avaliação de desempenho também pode trazer o foco comportamental, né? Que não é só o técnico, o comportamental, para trabalhar a motivação, como lidar com as emoções, o autoconhecimento, né? As ambições, as aspirações, tudo isso é muito interessante para as empresas que conseguem desenvolver, porque as pessoas são sentimentos. Às vezes a gente pensa que não, mas durante o dia a gente sente vários e vários sentimentos que a gente nem nomeia. Muitas vezes as pessoas nem sabem reconhecer. Mas quando a empresa consegue olhar o comportamento, as atitudes, né? Quem tem uma atitude positiva, quem tem uma atitude negativa, quem tem a atitude de querer fazer, quem tem a atitude de querer aprender, quem tem a atitude de querer fazer o certo, ela consegue enxergar muito melhor as pessoas que são talentos. E também tem a avaliação de desempenho, que a gente pode focar nos resultados, né? Nas metas, né? No sentido mais de números, no sentido mais de qualidade, né? Quando a gente fala de resultados, metas, entregas, a gente fala ou um alcance de resultado de qualidade, né? Que quer dizer algo muito bem feito, algo que não é medido em número, mas em valor, né? O que tem muita qualidade para o seu cliente é aquilo que agrega valor para ele, que ele acha que ele teve dinheiro muito bem gasto. Isso é agregar valor, isso é qualidade. E o quantidade, que números, né? São realmente voltados ali para produção, para financeiro, né? Então, quando o seu funcionário faz uma coisa muito bem feita, com qualidade, e ele alcança as metas, né? Meta de venda, meta de produtividade, de número de produção, tudo isso é resultado. E também pode ser algo que a avaliação de desempenho vai focar. Então, aqui, né, uma tabela resumida para a gente entender. Então, a avaliação que foca no potencial, ela olha longo prazo, ela olha plano de sucessão. Quando é uma avaliação que olha o desenvolvimento, ela olha mais o presente, as lacunas, né, entre as habilidades, as competências, e o que precisa fazer para ser desenvolvido ali no momento. A comportamental, né, que é ali o alinhamento de atitudes, e as metas e resultados, que olha o ciclo que já se passou, é algo que olha realmente o passado, né, o que a pessoa entregou, para fazer ali uma avaliação do que era esperado e do que foi entregue com relação à quantidade e qualidade. E a empresa não precisa focar em uma dessas únicas coisas. O ideal é quando a empresa tem uma avaliação que tenha campo de oportunidade para avaliar todos esses focos, né? É importante avaliar as entregas, é importante avaliar o comportamento, é importante avaliar o potencial presente e o potencial futuro. E aí, o nosso último tema, né, para a gente encerrar a nossa noite, é os pontos fracos da avaliação de desempenho, que são onde as empresas costumam errar e tornar a avaliação de desempenho uma ferramenta banal, inútil ou prejudicial. Porque a gente sabe que, se bem feita, traz muito resultado positivo. E, se mal feita, pode trazer resultado negativo. Então, onde que as empresas erram?
A avaliação de desempenho, então, ela é projetada, ela é criada para impulsionar as pessoas. Se ela for mal aplicada, ela vai trazer desgaste e desmotivação. Então, o que, que a gente precisa ter atenção? A gente listou aqui 5 pontos de atenção. O primeiro deles, né, é o ponto de atenção para a cultura punitiva. Então, quando a avaliação de desempenho, ela se torna um julgamento, ela se torna uma forma da pessoa ser punida ou penalizada. Ela olha só para o passado e ela é tratada de forma tóxica. Então, se a avaliação de desempenho seguir para esse lado, ela vai ser inútil. Se a avaliação de desempenho for extremamente burocrática, né? Eu preencho um monte de formulário, a avaliação de desempenho tem 5 páginas. O gestor, nossa, ele fica cansado, assim, ele é, é sobrecarregado. É algo que é só para preencher papel. Às vezes você faz ali só porque é um processo da empresa, mas não tem feedback, aquilo não é trabalhado, não dá retorno para a pessoa não é desenvolvida com base naquilo, é pura burocracia. Uma avaliação de desempenho que é inócua também não traz resultado, porque ela se baseia em coisas que não vão chegar a lugar nenhum. É igual eu falei. Se a empresa avalia critérios que, para ela, enquanto empresa, são irrelevantes, não vai adiantar nada, né? Então, a avaliação ela tem que ser direcionada para coisas realmente relevantes para a empresa que está aplicando. E a avaliação de desempenho também não pode trazer uma sensação de injustiça, né? Então, o avaliador tem que ser imparcial, ele tem que trabalhar ali com situações concretas, ele tem que olhar todo o período ali que está sendo avaliado, ele não pode trabalhar só com a semana passada, né? Porque se a avaliação de desempenho ela tem um período muito longo para acontecer, por exemplo, ela é anual, corre o risco de uma coisa que chama ressentividade, que é quando o gestor ele trabalha só com os fatos muito presentes. Isso é uma coisa natural, né, do ser humano. Então, quando a avaliação de desempenho ela tem algumas coisas ali que tendenciam para alguém ser mais favorecido, para alguém ser prejudicado, vai trazer uma sensação de injustiça para o grupo. E quando a avaliação de desempenho não é bem recebida, né? Às vezes é um processo que já existe, ou é um processo que está sendo implantado, ou ele traz ali resistência das pessoas por alguma razão, né? Ou a resistência pode ser tanto do líder que vai realizar, quanto do empregado que vai receber. Então, se tudo isso não for tratado de uma forma que as pessoas recebam bem, também não vai adiantar. O líder, se ele não receber bem e for resistente, ele vai fazer mal feito. E o empregado, se ele estiver muito resistente, ele não entender como aquilo é importante para ele, ele não vai dar atenção nenhuma. O gestor pode dar o feedback que ele vai fazer questão de ignorar. Então, é uma cultura, né, que tem que ser criada pelo RH e pelos líderes, para que os empregados vejam os aspectos positivos dos processos, vejam a importância e, acima de tudo, o empregado tem que sentir que as coisas existem de forma que é importante para eles. Porque quando o empregado sente que tudo é feito para benefício da empresa, em algum momento ele vai se questionar sobre isso. É muito importante que as pessoas se sintam parte do que está sendo feito. E a avaliação de desempenho, ela tem que deixar de ser um formulário burocrático e punitivo, né, resumidamente, para ser algo que as pessoas e as equipes enxergam como uma oportunidade de evolução contínua. E aí, concluindo aqui, né, tudo que foi comentado, a retenção de talentos, né, que o foco que é a retenção de talentos, a avaliação de desempenho é só um instrumento para isso. A retenção de talentos ela não acontece por acaso. Ela é construída no dia a dia, ela não é construída de uma hora para outra, ela é construída, né, com base em todas as pessoas envolvidas, desde o diretor, o CEO, os líderes que todos que vêm abaixo, né, com práticas no dia a dia, consistentes, bem estruturadas, pessoas que disseminam aquilo com segurança, pessoas que vestem aquilo que está sendo proposto, pessoas que têm positividade, pessoas que exercem bem o seu papel, pessoas que têm interesse de crescer, né? Então, tudo isso, gente, é a construção de um ambiente que promove a retenção de talentos. E como a gente viu, reter talentos é muito importante. Por quê? Você perder bons profissionais traz inúmeros prejuízos para a empresa.
né? Para a saúde financeira da empresa, para a saúde qualitativa da empresa, para o clima. Então, mais do que nunca, é importante reter talentos, porque o ambiente hoje que a gente vive profissional está muito competitivo, as pessoas mudam de um lugar para o outro na maior facilidade. Hoje em dia, a nova geração não é mais aquela geração antiga que entrava no primeiro emprego e sonhava em passar a vida inteira na mesma empresa. Hoje as pessoas se questionam o tempo todo. E se ela se questiona e fala, eu estou no lugar errado, ela vai embora. Então, mais do que nunca, empresas, líderes e RH têm que trabalhar para oferecer condições satisfatórias para os seus colaboradores permanecerem o maior tempo possível com eles. E é isso. Concluímos a nossa disciplina de hoje. Obrigada aí por essa noite e até a próxima.